Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Primavera em Chernobyl, quadrinho europeu que chega ao Brasil pela editora Novo Século, selo Geektopia. Uma publicação que tem um ótimo acabamento gráfico, tá muito bonita essa edição. E só para vocês terem uma ideia do tamanho dela, olha só, consideravelmente maior ao formato americano. Uma publicação que tem capa dura, papel couché de boa gramatura, 168 páginas coloridas, ao preço de R$ 79,90. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Publicação que é escrita por Emmanuel Lepage, um francês, que vai nos trazer aqui um documentário em quadrinhos. É muito interessante notar o quanto essa obra é atual, ainda que de uma forma diferente. Afinal, o fato gerador é outro. Nós vivemos a situação de um vírus que causou uma pandemia. E aqui nós temos a radiação, que também, de certa forma, é um inimigo invisível. Para quem porventura não sabe, no ano de 1986 ocorreu uma das piores, se não a pior catástrofe do século XX. O vazamento radioativo de uma das usinas nucleares localizada na cidade de Chernobyl, na Ucrânia. Já naquela época, conforme é mostrado nesse quadrinho, nós observamos a desfaçatez, o cinismo dos governantes. E é daí que vem a minha comparação com a nossa atual realidade dessa pandemia. Ainda nos anos de 1986, após o vazamento nuclear, os soviéticos tentaram de todas as formas esconder as consequências dessa grande tragédia. Não, morreram só 2 pessoas, como se fosse ficar somente por aí. Outros países europeus, tidos como democráticos, também não foram lá muito transparentes com a sua própria população. Ou seja, se é governante, pode ter certeza que vai ter alguma sacanagem por trás. Ainda que quando se trate de governos comunistas, isso seja levado a várias potências, até por conta da censura, da falta de informação, a falta de acesso de outros países com relação a laudos, relatórios e tudo mais. De qualquer forma, a história se inicia antes da chegada em Chernobyl, com a formação de um grupo de ativistas que tinha uma causa nobre, fazer uma campanha de donativos para as vítimas da radiação. E o Emmanuel Lepage é exatamente um dos integrantes desse grupo. É mostrado as diversas reuniões que eles fazem exatamente para chegarem com segurança em Chernobyl. Afinal, você não pode consumir qualquer alimento, beber daquela água. Um ambiente que recebeu altas doses de radiação demora séculos, milênios, né, para ficar totalmente limpo, para poder se recuperar. Então, eles acabam colhendo bastante donativos para passar cerca de 2 meses naquele local, cada um da sua forma produzir um material para essa campanha de donativos em prol das vítimas de radiação. Só que chegando lá, e talvez aí que esteja o brilhantismo dessa obra, o Emmanuel Lepage se depara com paisagens lindas e de forma até irônica, a gente pode chamar de uma beleza radiante. Então ele encontra pessoas que estão levando, de certa forma, uma vida normal, ainda que tenham histórias de tragédias, de pessoas que acabaram morrendo. Isso é também retratado dentro da publicação. Ela vai querer mostrar o que tem atualmente em Chernobyl e como as pessoas estão vivendo e lidando com as consequências da radiação. Ela não tem o foco de mostrar lá o momento do ano de 1986, com as pessoas sendo mortas por estarem próximas da radiação, pessoas que ficaram doentes, né, com câncer ao longo dos anos, né, depois dessa grande tragédia. O foco desse material é mostrar 20 anos depois. Então ele se depara com uma situação que não é aquela que ele esperava. E isso é demonstrado principalmente pela arte do Emmanuel. Você repara que todo o início da publicação ela é carregada de tons mais sombrios. É o preto, o branco, o cinza. Ele não tem cores. Só que conforme ele vai descobrindo Chernobyl, conversando com as pessoas, vendo as paisagens,
as páginas começam a ganhar cores. Ele faz um trabalho utilizando técnicas com tinta e carvão e ele tenta ser o mais fiel possível na reprodução dos cenários. E o leitor repara que apesar de existir sim essas florestas verdejantes, o céu azul, há também o outro lado, com as cidades abandonadas, com carros, helicópteros que foram utilizados lá em 1986 para o resgate das pessoas e também utilizados para tampar, né, o vazamento ali radioativo ocorrido na usina de Chernobyl. Existem também os chamados liquidadores, que foram pessoas que atuaram praticamente de forma direta ao combate à radiação. São pessoas que são idolatradas e muito respeitadas lá na Ucrânia. O Emmanuel Lepage ele consegue transmitir de forma muito honesta essa dualidade contraditória de felicidade e de tristeza no mesmo cenário. E isso, de certa forma, é um problema para o Emmanuel Lepage. Ele se sente em dúvida. Afinal, o foco desses ativistas é angariar fundos para uma campanha de donativos. Mas como que ele vai retratar uma Chernobyl bela, verdejante, com pessoas felizes? O inimigo ele é invisível e ele consegue realmente demonstrar tudo isso nessa publicação. Nós temos aqui um ótimo documentário em quadrinhos. A única ressalva que eu faço, mas aí é de um caráter mais pessoal meu, é a falta de relatos relacionados ao ocorrido em 1986. É feito um apanhado mostrando como lidaram com a situação, não só lá na Ucrânia, mas mundialmente falando, as pessoas que também atuaram ali. Eu sei que o foco é mostrar mais o depois, mas eu acho que a história ela poderia ter um pouco mais de peso se ele retratasse a história dessas pessoas, que são, obviamente são histórias tristes de crianças que nasceram deformadas e tal. É mencionado, mas talvez não de forma tão incisiva. De qualquer forma, é uma obra realmente muito bacana, sem dúvida vai entrar para a minha lista de melhores quadrinhos do ano de 2020. E que nota que eu dou para Primavera em Chernobyl? Eu dou uma nota entre 9 e 9,5. Fica a dica para vocês, o link está na descrição. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like e ficamos até a próxima. Fui!